Olá, sejam bem-vindos ao primeiro podcast Conectados com Deus, o Ministério dos Adolescentes daqui da Igreja do Jardim Independência 2, começando com essa iniciativa. É bem verdade que já era pra gente ter começado aí já faz um tempinho. É verdade. Mas muitas coisas aconteceram, não foi possível. Deus sabe de todas as coisas, sabe o momento certo para tudo. E hoje, depois de muitas lutas, nós estamos aqui. Eu gostaria que vocês pudessem ver aqui os bastidores dos nossos adolescentes lindos que estão aqui atrás, mas depois a gente publica umas fotinhas para vocês verem. Estamos aqui com a Joyce, nossa adolescente, e um convidado para lá especial, que já foi adolescente, jovem, adulto, pai de adolescentes também, que hoje já são jovens também. Um homem de grande experiência, que sabe o que é estar na casa de Deus, estar distante e voltar. É um mito, é um mito! Temos aqui o nosso querido Adão. Adão, por favor, se apresente um pouquinho para nós. Olá, boa tarde, é um prazer participar desse primeiro podcast, né? Interessante porque depois desse vai ser tudo cópia, né? Mas nós estamos participando do primeiro. Verdade. E é uma grande satisfação. Bem, e o nosso primeiro podcast nós iremos iniciar aí com o tema disciplina e amor, que é o tema da primeira lição desse trimestre, que vem trazendo pra gente hora de escolher. Então, na sala dos adolescentes, nós começamos lá no princípio, falando desde a fundação, desde a criação, na verdade, desde a guerra no céu. Depois partimos para Adão e Eva, certo? As histórias seguintes. No segundo trimestre, nós entramos com José, certo, Joyce? Lembrei comigo. Isso, e agora nós estamos aí na trajetória de Moisés pelo deserto. Adão, disciplina e amor. O que você pode falar para nós aí um pouquinho sobre isso? E aí no decorrer, o podcast é seu e surgindo algumas dúvidas, algumas perguntas que nós já separamos, né, Joyce? Disciplina e amor, né? É meio, quase que impossível nós fazermos um link com Apocalipse capítulo 3, o verso 19, né? Quando Deus disse, olha, eu disciplino e repreendo a quem amo, né? Então a disciplina não tem como objetivo fustigar, não tem como objetivo oprimir, a disciplina tem como objetivo ensinar lições, ensinar verdades, né? Eu acho que na lição passada, se não me engano, o verso para memorizar, eu acho, não sei se vocês utilizam o termo verso para memorizar, Sim. né? Mas número 21, verso 8, é para longe, né? Então para perto tem que tirar. Sim. O Senhor lhe disse, faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste, todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Né? Só para fazer um link, nós vamos falar sobre isso, o assunto hoje é outro, né? Mas está falando da trajetória do povo no deserto, quando eles estavam passando pelas terras dos Edomitas, né? Os descendentes de Saul, né? E eles mais uma vez murmuraram contra Deus, né? E Deus então permitiu que serpentes abrasadoras, diz a Bíblia, né? Viessem pelo deserto e mordessem eles ali. Um detalhe curioso que às vezes a gente não comenta é assim, como é que eles permaneceram por tanto tempo no deserto sem sofrerem a agressão, sem sofrerem a perseguição, digamos assim, também fugindo a palavra aqui, não serem atacados por animais, né? Sim. É sempre a questão da proteção de Deus, né? E é Uma vez que Deus ele tirou a proteção, eles foram picados por serpentes, né? Mas a ideia, enfim, era a questão da disciplina. Deus estava ensinando as verdades para o povo de Israel. Na lição anterior, nós viemos aí acompanhando, né, a questão, a trajetória no deserto, falou-se de Corá. Isso, que ele se julgou, nós até falamos na sala dos adolescentes, lá, o bonzão se achou, usando o termo de hoje, e ele quis ir contra ali Moisés, Arão e tudo, e por consequência das atitudes dele, muitos morreram. E aí, seria, né, esperado por parte deles que eles aprendessem com tudo aquilo. Porque a Páscoa, né, a lição ela fala que a festa da Páscoa foi suspensa, a circuncisão tinha sido interrompida e tudo isso. Mas pelo contrário, nós achávamos, né, nós poderíamos olhar assim e pensar que os israelitas iriam parar de murmurar, reclamar e não. E eles continuaram reclamando. E aí veio essa questão que você falou ali das serpentes. O Senhor tirou a proteção, né? Como você disse, até então eles não haviam sido atacados, não sofreram as mazelas. Né? Como é que pode viver num deserto daquele se não ser atacado por nenhum animal? Exatamente. Era a proteção de Deus. Deus tirou a proteção. Por quê, Adão?
por que que Deus permitiu, e até na sala, uma das nossas adolescentes, a Júlia, ela falou da questão de que foi tirada a proteção e Deus pediu que colocasse lá no meio, né, uma serpente, numa vara, numa para que quando eles olhassem, eles pudessem falar. Mas antes, essa primeira pergunta, por que Deus permitiu que as serpentes atacassem o povo dele? São duas perguntas aí, né? Essa primeira, é difícil nós colocarmos palavras na boca de Deus, né? E dizer especificamente o que diz o Espírito de Profecia, uma vez que a Bíblia não deixa claro, é um tanto quanto difícil, mas nós podemos argumentar sobre o assunto, né? Deus, ele permite para deixar claro que eles estavam no deserto, podemos argumentar nessa linha, deixar claro que toda a proteção, toda a questão deles não sofrerem nenhum agravo, especificamente, digamos assim, por animais no deserto, era porque Deus estava os protegendo. Algo que a gente não costuma comentar tanto era que o povo, ele, no deserto, à noite, eles eram protegidos por uma coluna de noite, de fogo, aliás, que também expulsava os animais para longe ali, né? Durante o dia, a coluna de nuvem ali protegendo o povo do sol escaldante do deserto, né? Em suma, né? Deus estava falando, sem a minha proteção é isso que acontece com vocês, né? É interessante que é possível que no segundo momento eles nem entendessem, eles nem consideravam mais a questão da nuvem, eles nem consideravam mais a questão da coluna de fogo, Pra eles nem eles consideravam, já ficou meio que normal, né? Interessante essa questão, né? Sim. Às vezes a gente não tem essa ideia de que, por exemplo, o sol veio no tempo certo, a chuva veio no tempo certo. Não é comum nós estarmos agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Estamos agradecendo a Deus por mais uma batida do coração. Sim. Estamos agradecendo a Deus porque, Senhor Deus, eu acordei, estou enxergando perfeitamente, estou respirando. A gente meio que não... Hoje é meio nós que somos normal como assim, né? israelitas. Somos Sim, o ser humano... os israelitas de hoje em dia. Isso. Sim, só para fechar essa questão, às vezes a gente não pensa na bênção de Deus, na proteção, no cuidado de Deus, nesse sentido porque ficou tão normal. E por vezes acredito que Deus permite que algumas coisas aconteçam para a gente despertar um pouco, falar, não, peraí. Já viu como é que a gente fica mais agradecido a Deus pela vista, quando de repente um clarão nos cega por 2, 3 dias? Agora há pouco eu não estava conseguindo enxergar com o clarão que estava no meu olho aqui, ó. Ficou tudo brilhando. De repente você é acometido por uma doença estomacal e você fica tão mal que quando volta você agradece, mas antes de acontecer essa situação, você não parava para pensar. Então, às vezes a disciplina é dada nesse sentido, para você despertar e entender que existe uma proteção por trás. Existe um Deus que está te protegendo aí, né? Todo mundo acha assim que quando tá tudo bem esquece de Deus, né? Mas Sim. aí quando tá tudo mal, vai lá, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Ai, minha barriga, minha cabeça, quebrei a perna. E às vezes Deus permite essas coisas não é para nós nos consagrarmos, irmão. Isso aqui é fato. Eu digo por experiência própria, mas cada um de nós aqui, independente da idade, nós temos a nossa realidade. A maioria das pessoas, quando se consagram a Deus, é porque estão num estado de vida tão lastimável que ele fala, só resta Deus. Sim. E às vezes, quando está tudo No bem, você leito fala, de um Senhor Deus... hospital. Às vezes, quando está tudo bem, você fala, Senhor Deus, brigadão, valeu, fui, né? Aí quando Agora está eu vou voltar com a minha vida de antes. Aí quando a coisa está brava demais, está muito difícil, falar, Senhor Deus, não vai. Não fica assim, fica pertinho, Senhor, eu quero o Senhor pertinho de mim. Então, às vezes, essas dificuldades que nos chegam, na verdade, é uma bênção disfarçada de dificuldade. Para que a gente possa... Nós vimos muito isso no acidente do Anderson, quando ele se acidentou, o meu esposo se acidentou uma época, ficou em cima da cama. Conforme ele foi melhorando, já comentei muito isso com eles aqui, conforme ele foi melhorando, o sentar pra gente era uma festa, o levantar a mão era uma festa. Então eram questões que às vezes no dia a dia você não agradece porque você está sentando, porque você está levantando, né? É comum, normal. É comum. Essa Mas uma foi outra a questão. segunda pergunta, né? Isso, uma outra questão que chamou a atenção, que foi a pergunta que fizeram na sala dos adolescentes, Adão, é a seguinte: Deus pediu que colocasse a serpente de pé lá, né, no alto, e quando olhassem para ela, eles seriam curados. Sim. A questão que foi levantada na sala dos adolescentes foi: não seria uma adoração à serpente? Interessante. É interessante essa questão aí, né? A serpente, na verdade, era apenas um símbolo. Não existia uma questão de eles fazerem um culto à serpente. Eles deviam olhar e crer na mensagem. Qual que era a mensagem que Moisés deu? Vocês devem olhar e crer que serão curados. Interessante esse detalhe. A serpente não tinha poder nenhum, A serpente né? não tinha poder nenhum. Por exemplo, nós hoje não temos cruz na igreja,
em algum momento, em algum tipo de atividade que vai ter na igreja, algum tipo de programação, é até colocado uma árvore de Natal, colocada uma cruz na igreja, mas não é com o objetivo de adorar essas imagens, adorar esses objetos, né? É só para fazer uma referência. E essa referência da serpente, já fazendo um link com o Novo Testamento, né? Capítulo 3, acho que verso 13, 14 e 15 do livro de João, Jesus Cristo faz essa referência. Ele diz, olha aí, eu, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, eu, quando for levantado, quando eu morrer, for colocado na cruz, eu atrairei todas as pessoas a mim, né? Voltando no deserto, as pessoas deveriam olhar e crer que elas deveriam ser curadas. E uma pergunta que não costuma se fazer para a galera que está nos bastidores aqui. Você acha que não teve gente que olhou aquilo ali e achou que era besteira, não? Com certeza. Você acha que não olhou assim aquela serpente e falou, eu vou ter que olhar a serpente? Não. E com certeza morreram. E semelhantemente, eu não tenho dúvida alguma que algumas pessoas foram à Páscoa, no tempo da morte de Jesus, olharam e falaram, cara, besteira, né? Por outro lado, tinha um centurião que ao pé da cruz, ele disse, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus, etc e tal, né? Então, e assim, né, desde então, indo agora para o Novo Testamento, desde então Jesus Cristo atrai as pessoas. Podem não aceitá-lo, porque o ser humano age como ele acha que é interessante para a vida dele. Podem não aceitá-lo, mas todo ser humano é atraído primeiro a Deus, porque ele é criatura de Deus, e segundo a Jesus Cristo, que é o sacrifício de Deus para salvar o ser humano. Até hoje, né? Até hoje vai ser sempre assim. Eu posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Olha, se um israelita, né, que estivesse doente, fosse lá, olhasse para a serpente, só que ele tá fazendo isso sem fé, sem acreditar que vai dar certo, ele seria curado? Eu acho que a resposta está na pergunta, né? Até porque nós argumentamos agora. Ele deveria ter crença. Assim como eu disse que possivelmente teve pessoas que externaram que aquilo era um absurdo, com certeza teve pessoas que não externou nada, que não disse audivelmente, mas pensou, poxa, tem que ir olhando para você. E morreram também. Então era necessário que tivessem fé para que fossem curados. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Assim como é necessário nós entendermos que não existe um Jesus histórico no Novo Testamento, né? Não existe um Jesus histórico, existe um Jesus sacrifício de Deus dado em favor do resgate do ser humano. E se a gente não tiver essa mentalidade, o sacrifício de Jesus não significa nada para a gente também. Certo, então nós acabamos de entender que a questão da serpente estar lá era apenas um objeto ali para que eles estimulassem, para um símbolo para que trabalhassem a fé deles. Então o poder não estava na serpente, mas sim na fé que eles tinham. Agora a lição ela traz um questionamento interessante para nós. Deus poderia simplesmente ter curado todos aqueles que fossem mordidos. Por que que ele orientou, ordenou que Moisés fizesse essa questão, colocasse ali esse símbolo? Mais uma vez aquilo que eu disse, né? Longe da gente tentar entender o que passa na cabeça do Todo-Poderoso, mano. É impossível, né? Mas podemos também argumentar. Nós, como seres humanos, nós temos aquela ideia de que Deus tem que fazer tudo por nós. E na verdade ele faz, né? Porém existem coisas que nós precisamos fazer por nós mesmos, né? Diz um ditado que aquele que carrega seu próprio balde sabe o valor de cada pingo, né? Então, tipo assim, às vezes o fato de você ter que fazer a sua parte valoriza mais, não para Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso, mas você fica orgulhoso do poder que Deus te deu para conseguir atingir os seus objetivos. Por exemplo, a gente pode fazer de uma citação, por exemplo, por que precisava abrir o mar? Nós estamos falando de Moisés. Só podia fazer uma ponte por cima, já passa por cima, né? Isso, né? Deus pode fazer isso, mas por que abrir o mar? E detalhe curioso. Ele só podia secar o mar. Sim, e tem um detalhe curioso, assim, o mar só se abriu quando o povo marchou. Ou seja, Detalhe curioso, podia falar, não, primeiro o Senhor abre o mar, e aí a gente passa. Ele falou, não, Deus falou para Moisés, por que você clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, mas Senhor, não marche. E quando eles marcharam, Moisés levantou o cajado e o mar se abriu. Como diz na música da Laura, né? Para atravessar o pé, para atravessar o mar, é preciso pôr o pé na água. Né? Josué, acontece com Josué também na transposição do Rio Jordão, né? Quando a arca entra, a água baixa. Então, mais ou menos assim, por que Deus ele não podia curar o povo? O povo deveria manifestar fé na providência divina.
Deus falou que é dessa forma, agora você faz a tua parte. Manifesta a fé e Deus, não a serpente. Deus fará o milagre de curar você. Nós manifestamos fé naquilo que Deus já estabeleceu na tua palavra, e aí Deus faz a parte dele. O Anderson, o meu esposo, ele costuma dizer que Deus ele faz os 50% dele e nós temos que fazer o nosso. Não que ele não possa fazer o 100%, mas tem que ter o nosso 50% também, né? Nós vivemos um tempo aí, rapidinho, né? Eu já passo a palavra para a Joyce. Vivemos um tempo que existe muito bebê chorão com respeito aos bebês chorões, que de repente vão assistir, né? Que é o famoso ofendidos. Não pode, o famoso filhinho da mamãe, o filhinho do papai. Ele não pode escorregar na rua, ele não pode de repente machucar o joelho, ele não pode jogar bola para os amigos que ele pode machucar, ele não pode ficar num terreno não tão limpo. Não estou dizendo que deva ficar num terreno sujo, não é isso. Mas é tanta coisinha que impede a pessoa, por exemplo, ele sofreu uma brincadeira que ele não gostou na escola, o pai já vai para poder resolver. Ao invés de repente orientar a criança para conseguir, né, especificamente essa questão da escola, para conseguir resolver os seus problemas. Proteger, né? crescer, aprender, né? Essa super proteção faz com que nós tenhamos uma geração de pessoas, desculpa a expressão, mas muito sensíveis, vou usar essa palavra, né, para não ficar tão agressivo, muito sensíveis, é muito mimimi, não consegue. A criança não pode ficar na terra porque ela vai adquirir uma doença, mas ela também adquire anticorpos. Olha nós aqui, a maioria, vou falar por mim, digamos, né, eu estou com meus 47 aí, né, e nós estamos aí para contar a história. Então é preciso que nós façamos a nossa parte. Deus permite que nós exerçamos fé na providência que Ele já teve, para que nós participemos, podemos usar essa expressão, até porque a senhora White usa essa expressão, para que nós participemos da vitória. A vitória é de Deus, mas nós trabalhando junto é como se nós participássemos da vitória. Esse é um dos trabalhos de Deus para a gente. Olha, a minha mãe, toda vez eu vou fazer de santinha pra ela, tipo, a gente sai da escola, como ela trabalha lá, aí a gente sai juntas, né? Aí eu fico falando, nossa mãe, eu já sofri bullying, eu tô muito triste. Aí ela que já me conhece, o que você fez? Aí eu não fiz nada, pelo amor de Deus. Sou uma santa. Eu estou curioso no que você está falando, que no Novo Testamento Jesus Cristo ele fala assim, se seu irmão fizer algum agravo com você, vai e conta para sua mãe, você vem com a sua mãe, com seu pai, com seu tio, com a segurança e conversa com ele, assim? A Bíblia diz que quando o seu irmão te fizer um agravo, vai ter com ele você. Vai conversar com ele. Se porventura não resolveu, aí você busca outro mecanismo. Mas a Bíblia diz que se você tem uma situação, isso é Deus falando, olha, você tem um problema, você vai buscar resolver esse problema. Não conseguiu resolver esse problema pelas orientações que eu já te dei, agora fala comigo. Eu já te dei capacidade suficiente, já te dei demonstrações suficientes dos meus cuidados para que você resolva os seus problemas. Eu estou aqui na supervisão. Não conseguiu resolver os problemas, agora você vem e junto nós vamos conversar para resolvermos esse problema. Isso é bíblico. Eu acho que assim como foram com os israelitas, hoje nós temos uma tendência muito grande de reclamação, né? A reclamar, a murmurar e falar assim, vamos pegar o exemplo da Joyce, eu sofri bullying e tal, mas o que você fez, seja para ter sofrido bullying ou o que você fez para acabar com esse bullying, para você ir lá e resolver o seu problema. Perfeito. Né? Você vai perguntar? Vamos lá. Mas, então vai. Vem com o nosso bate-papo, né? Os israelitas perderam muitas bênçãos por causa de ficar reclamando toda hora. A gente hoje em dia perde bênçãos por ficar reclamando? Mesmo esta lição, eu acho que dá pra gente argumentar positivamente com relação ao que você está colocando. Sem dúvida alguma, a gente deixa de adquirir bênçãos por reclamarmos. Até porque quando a gente reclama demais, a gente não age, né? A gente reclamasse, a reclamação nos levasse à ação, seria bacana, né? Se a reclamação, ações positivas, né? Se as reclamações que nós temos, digamos assim, com Deus, né? Não digo nem contra Deus, mas colocar paralelo ali com Deus, nos levasse a ter uma ação de fé para com Ele, seria positivo. Mas essas reclamações, às vezes, é assim, reclamou, cruzou os braços, agora não faço mais nada. Algum de vocês já fizeram isso? Reclamou com o pai, tá bravo com o pai, tá bravo com a mãe, aí fica no canto, emburrado, não quer saber. E você deixa de ter um bom relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seus colegas, talvez, porque está emburrado.
você deixa de receber algumas bênçãos, alguns benefícios. E sem dúvida alguma que nessa argumentação eu entendo que sem dúvida alguma o povo no passado deixou de receber muitas bênçãos da parte de Deus, e nós 40 também. anos para chegar em algo que seria rápido, né, por conta das reclamações. E hoje com a gente não é diferente. Muitas vezes nós demoramos a chegar na solução ou aprender aquilo que temos que aprender porque nós estamos focados nas reclamações, né? Mais para frente um pouquinho nós vimos ali Moisés se irando diante daquele povo, que por um lado a gente tem até que entender ali o lado de Moisés, né? O povo reclamando no ouvido dele. E ele deu uns 5 minutos ali, virou giraia, atacou o cajado na rocha lá, fez o que fez e aí ele foi proibido de entrar na Terra Prometida. A lição ela faz pra gente por conta de um único erro. Mas nós estávamos aqui nos bastidores conversando e o Adão trouxe pra gente uma outra visão. Será que foi realmente um único erro que ele teve? Nós sabemos que ele não entrou na Terra Prometida por conta dessa ação. Mas nós temos uma ilusão um pouquinho, né? De que foi o único erro, Sim. realmente, Ele é de um Moisés. ser humano, né? Ele Sim. Eu acho que a Joyce já colocou, né? Como ser humano, eu acho que, digamos assim, aquilo que mais salientou, aquilo que mais saltou os olhos, aquilo que foi mais desprezível, digamos assim, foi essa ação. A gente não pode mudar aquilo que diz a Bíblia ou o Espírito de Profecia. E eles falam desse ato de Moisés. Esse ato impediu Moisés de entrar na terra de Canaã. Por outro lado, sendo humano, como humano, a gente, desculpe meu Deus se eu estiver errado, mas eu acredito nisso, só de respirar a gente já está pecando. Infelizmente, é triste dizer isso, né? Só de respirar a gente já peca, né? Só que existem pecados e pecados. Tem pecados que você comete durante o dia, ou quando vai fechar a tua noite, ali você vai aos pés de Jesus e confessa os pecados. Vamos dizer assim que são os pecados tão simples ou tão comuns de você cometer que não é tão significativo. Você confessa porque você sabe que está errado. Por outro lado, tem pecado que você comete que você se joga, você não se ajoelha aos pés do Salvador. Você se joga se sentindo a pior das criaturas porque foi um pecado terrível, suponhamos, né? Vamos dar a nível de exemplo. Uma coisa, de repente, é você xingar uma pessoa no trânsito, né? E você à noite vai conversar com Deus, Senhor, me perdoe pelo meu destempero, etc e tal. Outra coisa, de repente, é você sair do carro, pegar um porrete, quebrar o vidro, empurrar o dono do carro, furar o pneu do carro, sabe? Então, sem dúvida, na minha opinião, Moisés cometeu outros pecados, mas no meu pensamento bíblico, esse pecado, porque a Bíblia afirma esse pecado foi o que realmente transcendeu, digamos assim, né? E Deus precisava tomar uma atitude, porque sendo ele líder da igreja, né? Sendo ele o pastor da igreja, se Deus não tomasse uma atitude, né? Imagina como é que o povo não ia... Hoje em dia já é assim, né? Nossa liderança, não vou nem falar com relação à liderança espiritual apenas, mas com nossas lideranças políticas. Às vezes esses políticos tomam algumas atitudes e a gente fica inconformado como as instâncias superiores não tomam nenhuma atitude, aí o povo se rebela. É interessante que Deus ele toma essa atitude porque se porventura não tomasse, isso seria uma carta branca para que o povo de Israel também se levantasse, se rebelasse. Só que tem um detalhe, se Deus tratou assim com Moisés, imagina como é que ele não trata os nossos casos. Uma seriedade que ele não trata cada caso que nós cometemos. Tipo assim, eu penso que Deus repreendeu Moisés por conta... pela visão que o povo teria dele, né? Tipo, o povo ia pensar, nossa, ele tá pecando assim, por que eu não posso? Mas tem uma situação interessante, eu não ia entrar nessa linha, mas você colocou, acho que é importante falarmos para todos aqui, né? Moisés, infelizmente, ele se exaltou, né? Em todo o tempo, quando o povo se levantava contra Moisés, ele falava, por acaso estou eu no lugar de Deus? Vocês reclamam que não tem água, por acaso sou eu que estou no lugar de Deus, eu tenho que dar... não tem cebola aqui no deserto, sou eu? Foi eu que resgatei vocês do Egito, quem fez aqueles sinais e prodígios foi eu, não foi Deus. Como se fosse um fardo. Ele sempre colocava como era a direção mesmo, tá certo? Ele estava certo. Não é comigo que vocês têm que reclamar, é com Deus. Está ruim para você, reclama com Deus. Né? Eu sou apenas um instrumento dele, mas nessa situação da rocha, ele olha para o povo e diz, por acaso nós não faremos sair água da rocha? Então nós pensamos só na expressão dele ter batido na rocha, mas antes de bater na rocha ele fala, ele tem uma palavra, ele tem um tempo de discussão com o povo, ele fala, por acaso nós, e a senhora White diz, nós que tiramos vocês do Egito, nós,
Quem era Moisés? Né? Ela fala, Nós que fizemos todos aqueles sinais e prodígios, nós não faremos sair água da rocha. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto foi que, indignado, ele bateu na rocha quando Deus falou que era para ele falar com a rocha. Então foi duas situações e não apenas uma, como comumente a gente... E ela fala, que Ellen White fala nos Escolhidos, né, página 252 aqui na edição atrás, Moisés e Arão assumiram o poder que pertence somente a Deus. Exatamente. Então, além de serem líderes, eles assumiram um poder que não cabia a eles. Né? E o povo olharia eles agora dessa forma. Né? Sim. Vocês são os responsáveis. E não poderia, a partir daí, dizer, não, a responsabilidade é de Deus. Não, você acabou de dizer. Sim. Né? Você acabou de dizer que foi pelo teu poder, pelo poder de Arão e também pelo poder de Deus. Né? Agora, enquanto você falava, não estava pensando em algo. Falou do papel dele como líder, né? Aí você citou aí como exemplo no trânsito, de repente tal. Os adolescentes hoje, nós adultos, nós como líderes na igreja, e os adolescentes. Isso pode acontecer conosco também, numa escola, numa faculdade, né? Alunos que vão para a faculdade, na igreja, de eu, como líder ou como representante, um adolescente representante de Cristo, tomar atitudes como Moisés tomou ali, que podem interferir na vida de outros? Sem dúvida alguma, né? Isso, sem dúvida alguma, pode. Nossa, eu não digo não só com relação à liderança, né? Lógico que a liderança está mais visível, é aquilo que o povo se espelha, né? Mas que em alguma esfera nós somos líderes. Ainda que não seja numa igreja, ainda que não seja numa associação de amigos de bairro, ainda que não seja num trabalho, em alguma esfera nós somos líderes, nós somos exemplos para alguém. Independente da idade, sabe? Nós somos espelho para alguém. A senhora White diz que para algumas pessoas, talvez, nós seremos, vou tentar colocar numa linguagem mais simples, ela fala assim que para algumas pessoas nós seremos o único livro que elas conhecerão de Jesus. Sim. Isso é muito forte. Isso é muito. Ou seja, pessoas as minhas não vão... atitudes, né, tudo que eu disser, falar, elas vão influenciar. Exatamente, pode interferir. Por outro lado, existe uma situação do povo de Israel. Né? Vamos trazer agora especificamente para a igreja. Né? Felizmente, eu costumo falar que, uma linguagem simples, que o povo de Israel era muito chato. E era chato demais. O povo era muito chato. E essa chatice do povo levou a Moisés, que era um líder fantástico, consagrado a Deus, tomasse essa atitude, o destempero de Moisés, e impediu Moisés de entrar na Canaã terrestre. Né? Porque Moisés foi ressuscitado, posteriormente entrou na Canaã celestial. Eu quero dizer assim, às vezes nós como igreja de Deus, nós somos tão chatos que nós podemos impedir que algum líder da igreja, né? Que a gente às vezes tem um líder como chato, né? É um ancião que é chato, é o pastor que é chato, é o diácono que é chato. É só fazermos o paralelo com o povo de Israel. A professora da escola, dos adolescentes. É chata. Eu sou chata, não, eu sou muito legal. Então veja bem, tantos adolescentes, né? Ninguém disse isso. Eles me amam. Os adolescentes e os mais experientes da igreja, eles podem, infelizmente, e seria bacana nós pensarmos nisso com bastante cuidado, né? Nós podemos ser um instrumento usado por Satanás para impedir que algum líder vá para o céu. E isso é muito, muito sério. Isso é sério, né? Ou seja, muitos colegas na escola, na rua, irão olhar Cristo em mim ou não. Né? Interessante. Na lição de sexta traz um questionamento aqui sobre o Velho Testamento muito interessante, né, Joyce? Tinha algumas pessoas... tem algumas pessoas, né, que não acreditam na graça do Antigo Testamento, né? E dizem que é um registro que Deus está reprimindo algumas pessoas teimosas, né? Os que falam no Velho Testamento, parece que ele aparenta como se fosse só Deus repreendendo. Você vê isso ali? Você acha que... É interessante essa pergunta, né? A graça, na verdade, ela permeia todo o Velho Testamento, né? É bacana a gente entender o que significa graça na teologia, né? E a graça é um favor que você não merece. Já começa por isso, né? Quando a gente pensa em graça, a gente pensa na cruz do Calvário. Sim, ali é o ápice da graça. Mas a graça é alguém dar para você aquilo que você não merece. Não é aquilo que você não quer, que você não deseja. Não, você não merece e alguém praticamente te obriga a receber aquela graça. Então nós vemos isso em todo o Velho Testamento. Por exemplo, acabamos de fazer a questão da serpente. Deus era justo em pedir que aquele povo rebelde morresse no deserto. Não é isso? Onde é que entrou a graça? A graça entrou simbolizando a cruz mais uma vez, né? Faça uma serpente
de bronze, e as pessoas olham para a serpente, crendo elas viverão. E isso é um exemplo de graça que nós temos no Antigo Testamento. E eles Isso é um tiveram exemplo de fome, graça. foram alimentados, tiveram frio, foram Exatamente. aquecidos, ou seja, o Senhor esteve presente a todo momento. Exatamente. Então tem essa questão, focando nessa questão mesmo aí do merecimento, eles mereciam perecer pela rebeldia no deserto. Todos os momentos que eles mereciam perecer. Por exemplo, eu estava comentando com alguém agora há pouco sobre uma situação de quando o povo de Israel, eles são impedidos. A gente vai entrar nessa história hoje, não sei se é na próxima semana, enfim. Mas eles são impedidos de entrar na terra, e Deus fala assim para Moisés: até quando eu vou ter que suportar esse povo de coração duro? Né? E fala para Moisés assim: escuta, dá uma palavra só, me dá uma palavra só e eu vou descer fogo do céu, vou consumir todo mundo e vou fazer de ti uma nova nação, eu, você, Arão, e a gente vai estabelecer. E Deus olha para Moisés, olha para Deus e fala: não, Senhor, não faça isso, são seus filhos, etc e tal. Se Deus mandasse fogo do céu, não seria justo? Seria justo. Mas onde é que entra a graça? Não, Senhor. Né? Aí você fala: não, mas a graça então vem de Moisés. Não, não é isso. Moisés representava o próprio Deus. Deus, quando pergunta para Moisés: olha, vamos descer, peça que eu mando que desça fogo do céu e consuma tudo. É como se Deus estivesse representando outras pessoas vendo a rebeldia do povo de Israel e falando: mas como é que Deus aguenta isso? Como é que Deus não desce fogo do céu e consome todo esse povo aí rebelde, incrédulo, etc. Né? É possível que isso ficasse na cabeça daquele povo. E hoje não é diferente. Às vezes nós hoje em dia, às vezes pensamos: será que porventura Deus não deveria tomar algum tipo de atitude? Né? Mas finalizando essa parte aqui, onde é que entra a graça? Quando Deus fala assim: não, ainda vou continuar trabalhando com esse povo, mesmo eles merecendo serem exterminados. Tipo, no começo do ano, a gente conheceu o nosso novo professor de religião, né? O Fábio lá da Adventista. Okay. Aí ele tava explicando o conteúdo lá e falou o que era a graça pra gente. A gente tá... ok. Aí começou a semana de prova, aí logo a primeira prova era impossível de fazer. Aí a gente: professor, pelo amor de Deus, tenha graça pela gente. Faça um favor pra gente. Graça. Você usar o conteúdo, né? Por favor. Adão, nós estamos finalizando aqui essa lição, né? A primeira do trimestre, que veio com o título Disciplina e Amor. O que você pode falar baseado em disciplina e amor para a realidade para os nossos adolescentes hoje? Ricardo, você, pai de 2 jovens que já foram adolescentes, líder e professor de escola sabatina, líder há muitos anos, tem um embasamento, um conteúdo muito forte. O que você deixaria de recado a respeito dessa lição, porque você vai voltar daqui a pouquinho? Você deixaria a respeito dessa lição para os nossos adolescentes hoje? Foi bacana você citar aí que nós somos pais de 2 jovens já, né? O Yuri está com 21, o Andressa vai fazer 25 no próximo mês. Mas pai, ele não vem com manual, né? E a gente teve que aprender muita coisa na forçada, né? Até porque nós não viemos de uma linhagem de famílias muito bem estruturadas, então tem muita coisa que a gente teve que aprender no dia a dia, e estamos aprendendo ainda hoje. Mas o que eu poderia dizer, pensando em toda essa trajetória que nós tivemos até aqui, e eu aprendi nos trancos e barrancos, é que não adianta você pensar que o filho ele vai entender as suas repreensões, vai entender os seus nãos. Não adianta, ele não vai entender não vai entender no primeiro momento, mas à medida que o tempo passar, lá na frente ele vai olhar, porque hoje acontece conosco, né, comigo e com o André. Hoje eles falam: que bom que vocês lá atrás fizeram isso, aquilo, aquilo outro. Mas ficaram bravos. Minha filha olhava para mim assim, parecia que ela estava vendo, sei lá, o Dramunhão na frente, lá, sabe, se escondia. Não dava boa noite, passava, ficava 2, 3 dias sem vê-lo, sabe? Você como pai, isso é importante. Como você como pai se sentia? Eu falo muito com eles na sala, muitas vezes eu falo isso: gente, é difícil para vocês, mas para nós pais também. Sim. Ter que dizer não realmente é muito difícil. Mas ter que dizer não para uma coisa que você não tem toda a compreensão é uma coisa. Dizer não para alguma situação que você tem certeza e que eles, devido à idade, não têm, é difícil, mas é mais assertivo. Você tem uma história, baseado nisso, naquilo outro, não.
Teu amor te faz Sim. disciplinar. Sim, é aquilo que a Bíblia diz, né? Que nós já comentamos no começo, Apocalipse 3,19, eu disciplino, eu repreendo, porque eu amo. A minha mãe, ela costumava falar uma frase, né? Nós estamos nessa parte já, né, da mãe, que dá os toques. Minha mãe falava assim, olha, você, enquanto eu estiver reclamando, você fique feliz. Né? Enquanto eu estiver reclamando, você fique feliz. Comece a se preocupar quando eu não falar mais. Porque aí eu vou só agir. Eu falo, rapaz, Eita! que bom que ela tá me avisando. ainda que eu não tô entendendo, de vez em quando ela falava, Adão, olha, Adão, Rapaz. olha, faz isso aqui, aquela. O dia que eu parar de falar, né, eu vou só agir. Né? Então Deus, ele dá essas reprimendas, essas disciplinas todas, para que nós não percamos o céu, né? E a gente vai espernear, vai ficar bravo, etc e tal, mas Deus tem um objetivo maior, como foi colocado pelo professor Anderson de manhã, né? Ele vê um panorama todo, né? Então ele dá uma reprimenda aqui, mas ele está vendo aquilo que vai ser de benefício para você lá na frente. E você vai ficar bravo agora, vai ficar chateado, vai. Mas com o tempo você vai entender porque Deus agiu assim. E diga de um detalhe, você vai ficar com vergonha, porque já aconteceu diversas vezes com Deus. Ô Senhor, me desculpa. Já aconteceu comigo. Sabe? E ficava bravo com Deus, isso não é possível, eu vou virar a mesa, eu vou jogar tudo pra cima, e depois que o tempo passa, Deus te mostra e fala, oh meu Deus, Paizinho, que perdão, pecado, Senhor. meu, desculpa, Senhor. É por isso que algumas vezes eu, Viviane, Joyce, às vezes eu acho assim que nós tomamos algumas atitudes bravas que Deus ri. Ele olha para nós assim e dá risada. Você fala, rapaz, não sabe de nada, inocente. Quando você vai entender, né? Deixa o tempo. Mas Deus é o ser mais incompreendido, mas é de todo o universo, mas é o ser o maior amante de todo o universo. Né? E tudo que ele faz é para o nosso bem, ainda que nessa terra nós não entendamos, né? É possível que nós fechemos a nossa passagem aqui na terra sem entender tudo. Isso é verdade, isso é fato. Mas lá nos céus, todas as coisas nós entenderemos. Adão, muito obrigada pela sua participação aqui Prazer. no nosso podcast. Aprendemos muito, tá? E eu também. Obrigada, gente. Prazer ter vocês aqui. Esperem o próximo. Até mais. Tchau.